Outra notícia que circulou nessa semana, vocês devem ter acompanhado o caso, o vereador de Caxias do Sul, né, o Sandro Fantinel, o cara que tributeou ali por cima daquele caso escandaloso, vamos dizer assim, de trabalho escravo na Serra Gaúcha. Ele foi lá e culpabilizou as vítimas. Então, eu fiz vídeo aqui no canal, isso circulou bastante, acho inclusive a batata dele vai assar. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, ele fez um vídeo chorando, pedindo desculpas, contando uma fanfic lá, dizendo que a mulher dele quer dar um pé na bunda dele, dizendo que estão ligando para os pais dele, que são velhinhos, etc. Dizendo que aquilo foi um lapso. Bom, mas se foi um lapso, primeiro que lapso não justifica racismo e xenofobia. E segundo, não deveria ser algo recorrente. Mas, a mentira tem perna curta e a gente já viu, tá? A gente já conseguiu perceber que não é a primeira vez que ele usa desse tipo de expediente. Logo, logo circulou mais um videozinho, mais um trechinho de uma fala dele também na Câmara de Vereadores, onde ele mostra mais uma vez qual é o seu perfil. Vamos ouvir o que diz o nosso amigo? Os índios estão morrendo de fome, porque não quer mais caçar, porque não quer mais pescar. Eles querem a comida, a roupa, o iPhone, eles querem a internet, eles querem tudo, né, gente? E aqueles que estão aparecendo na televisão, a maior parte deles fazem parte da Amazônia venezuelana, que vieram para cá para matar fome. Tá entendendo? Esse discurso é o discurso típico bolsonarista, né? Vocês lembram do caso dos Yanomamis, aquela coisa trágica, né? Um verdadeiro genocídio, né? Uma vez que aquilo foi premeditado e foi executado sobre determinada etnia específica, né? Então, e-mails solicitando leitos, solicitando água, solicitando remédios, comida, negados pelos ministérios, pelo governo, uma política de incentivo do garimpo e invasão em terras indígenas. No meio de todas essas notícias, o que o nosso vereador fez? Foi lá reproduzir a mentira, né, dizendo que era da Amazônia venezuelana, né, que é o que circula no esgoto do WhatsApp bolsonarista já há bastante tempo, e culpabilizar mais uma vez as vítimas. Quer dizer, o problema não era o governo executando sistematicamente, premeditadamente, um projeto genocida contra os Yanomami. Não, o problema é o índio, né, na cabeça dele, que não gosta de trabalhar. Então veja, é um show de preconceito, dessa vez contra os indígenas, né, reforçando aquele mito do índio preguiçoso, o índio vagabundo, o índio que quer iPhone. Não, gente, o indígena, tá? Ele quer viver, quer trabalhar, quer estar integrado à sociedade, quer ter garantido os seus direitos das suas terras. E quer ser atendido pelo Estado quando necessita. E a gente tem que conviver com esse tipo de representante de Estado, porque esses são aqueles que, infelizmente, na maioria das vezes, têm acesso às esferas de poder público. Por quê? Porque, mais uma vez, porque nós não vivemos numa democracia, nós vivemos numa democracia burguesa. Por isso, necessariamente, os representantes no parlamento, seja em Caxias do Sul, seja na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, seja na Câmara Federal ou no Senado, são quase que na totalidade dos casos representantes burgueses. É por isso que não deve ser estranho esse tipo de comportamento. É claro, a gente tem todo o direito de se indignar, de achar inacreditável, a gente não tem sangue de barata, mas o ponto é, isso é o que normalmente acontece. A falha desse vereador não foi pensar essas coisas, não foi dizer essas coisas. A falha foi ele dizer, ser gravado, foi ele dizer na tribuna da Câmara, e ele dizer de modo que incomoda os processos onde a ideologia tem que dar conta de fazer o trabalhador acreditar que é livre. Quando surge esse tipo de notícia, pega mal, porque aí o trabalhador fica pensando, poxa, será que eu sou livre mesmo? Será que isso aqui é uma democracia mesmo? Dificulta o trabalho da ideologia. E aí, para que isso não
cause um mal maior na estrutura da ideologia, esse tipo de fala é reprovada, esse tipo de sujeito vira um boi de piranha, ele perde cargo, pode eventualmente ser multado, dificilmente vai ser preso, né? Mas também não é impossível, dificilmente. Mas por que vai acontecer esse tipo de coisa? Para que a ideologia diga, não, viu como nós estamos num Estado de Direito mesmo, viu como a lei é para todos, enquanto que na prática o que a gente tem? Sistematicamente se renovam esse tipo de representante nas estruturas de poder. O que a gente está vendo nessa história é a ponta de um iceberg. Se a gente analisar a fala do vereador lá de Caxias do Sul, a gente pode crer que existe uma linha de trabalho escravo sistematicamente sendo executada na região, inclusive com trabalho de argentinos. Então é só investigar. Possivelmente pode ter também a atuação da Brigada Militar junto e outras coisas. Então, assim, a escravidão, gente, ela é parte constituinte de todos os modos de produção baseados na propriedade privada. Não seria diferente no capitalismo. E vamos lembrar que o capitalismo é um modo de produção construído sobre bases escravocratas. O capitalismo não teria se mundializado, ele não teria se consolidado na Europa sem o colonialismo escravista. Quer dizer, a gente pode falar com segurança, não existiria capitalismo sem escravidão. E a única diferença do tempo da escravidão para hoje é que agora a escravidão ela tem um outro formato que inclui a não percepção por parte do escravo do fato dele ser um escravo. É muito comum a gente ver crianças repetindo aquele discurso, não, mas se a pessoa aceitou trabalhar, então não é escravidão, então foi voluntário. E aí a gente, evidentemente, tem que bater na tecla, só um pouquinho. A pessoa que está numa situação de emergência, de desemprego, passando fome ou em vias de passar fome, ela se obriga a aceitar o que aparece, mesmo que em condições subhumanas, mesmo que em condições de escravidão. Portanto, não existe esse papo de que a pessoa aceitou, então tá tudo certo. Não, porque não há paridade. E aí nós vamos voltar ao que nós estávamos falando do desemprego estrutural. É por isso que sempre um nível alto de desemprego deve ser mantido na sociedade capitalista. Porque dessa maneira, essa ameaça sobre os trabalhadores, que disciplina a classe trabalhadora, se mantém no tempo, dando mais poder para a classe burguesa e facilitando situações como essa que a gente viu agora na Serra, né? Que agora, por uma questão jurídica, a gente se obriga a dizer situações de trabalho análogo ao trabalho escravo, né? E a gente tem que repetir aqui, porque afinal de contas a gente também tem que se precaver.